Janeiro, professora Bia, não está fácil aí para esse preço alto cobrado por Flávio Bolsonaro ser aí abraçado, inclusive pelo próprio Centrão, né? Que parece que já chegou no consenso. Olha, a gente pode ir até o PL da dosimetria. Além disso, não tem chances de passar. Nessas condições, é Flávio, então, candidato à presidência no ano que vem. O senhor acredita que mesmo com um benefício menor, ele pode também recuar, como eu falei agora, prisão domiciliar, diminuição das penas, enfim. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ítalo. Eu acho que é mais uma tentativa de barganha do bolsonarismo, né? A gente tem visto o enfraquecimento do grupo do Bolsonaro, principalmente após a prisão do Bolsonaro, que ele não conseguiu movimentar, né, aquela massa popular. E aí eles estão tentando barganhar. Eles começaram a perder muito espaço para os pré-candidatos. Eles perderam espaço para o Tarcísio, para o Caiado. As pessoas começaram já a tratar o Bolsonaro como figura reposto, né? Não tem mais condição dele estar aqui, então vamos trabalhar outros nomes. Percebendo isso, a família Bolsonaro lança o Flávio como uma estratégia para pelo menos segurar aquele grupo mais fanatizado bolsonarista, que é mais ou menos 20% do eleitorado, e que é um eleitorado crucial para qualquer candidato de direita ou de extrema direita conseguir vencer ou pelo menos chegar ao segundo turno nas eleições presidenciais de 2026. Então isso é uma tentativa de barganha com esse espólio bolsonarista. Eu não acredito que essa candidatura do Flávio vingue em 2026. Até porque para ele não é interessante ficar sem mandato. É importante deixar isso claro, né? Dificilmente ele ganharia, ele ficaria sem mandato, ele tem os seus próprios problemas de investigação da PF. Então, isso é muito mais uma barganha para eles conseguirem trocar algumas coisas. Trocar a tentativa de prisão domiciliar do Bolsonaro, trocar, sim, alguns benefícios de apoios regionais. Eles têm a briga ali, né, com um dos filhos do Bolsonaro para conseguir virar senador por Santa Catarina. Existe a questão do Eduardo Bolsonaro não perder o mandato. Eu não acho nem que seja uma briga pela anistia, mas é uma briga pela sobrevivência política dos filhos do Bolsonaro. Então, é manter o mandato do Eduardo, é fazer com que o outro filho seja candidato a Senado. Eles vão barganhar isso nas regiões, utilizando esse capital político que eles ainda têm. E eles lançam o Flávio exatamente para segurar esse capital político, porque a tendência agora é essa morte do bolsonarismo. Mas a morte do bolsonarismo não necessariamente significa a morte da extrema-direita no Brasil, muito ao contrário. O que acontece é uma migração do eleitorado. Como o eleitorado vê o Bolsonaro muito fraco, o eleitorado vê que não tem saída para o Bolsonaro, ele migra para outro, e essa migração estava indo para o Tarcísio, e ela seria dividida entre Tarcísio, Caiado e Zema. Né? Então, e até mesmo Cláudio Castro, se ele ainda estiver solto ano que vem, porque a situação dele é bem séria aqui no Rio de Janeiro. Então, é uma tentativa de barganha, e é uma tentativa de barganha meio desesperada, não é uma coisa muito estratégica, porque se os deputados não vão votar a anistia não é bem vista. A eleição está muito próxima, então, para isso ser utilizado por um oponente político regionalmente, é muito ruim para eles. Então, nesse momento, eles não vão querer nenhuma grande polêmica, e aí o Flávio tenta essa última cartada junto com o Bolsonaro, e ao mesmo tempo eles tentam esvaziar a Michelle, porque politicamente eles também precisam esvaziar a Michelle, porque a Michelle tem cada vez mais vem criando o seu próprio núcleo, o seu próprio grupo, né? Ela vai se isolando do bolsonarismo e ela vai se transformando numa figura à parte politicamente e que tem força política, e isso é um fato inquestionável, ela tem uma força política. E ela já sabe disso, então ela não vai ficar sobre as asas da família Bolsonaro. É isso, temos então aí uma luta